Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Eu não sei como é que tem sido a semana de vocês, mas a minha também tem sido uma correria. E o trecho... Eu só me gabo do fato de eu já ter lido o livro todo. Então, o trecho para a semana eu acabo lendo no sábado. Então, eu não me culpo muito por isso. Mas, enfim, o fato talvez igualmente importante é você ter separado o tempo para estar junto e falar sobre. Tão importante quanto o tempo para você ler. Se você conseguiu ou não, eu acabo separando aqui umas frases uns trechos que de alguma forma me chamaram a atenção e me fizeram ter vontade de conversar com alguém sobre. Eu acho que a leitura faz isso com a gente, né? Quando a gente vai lendo o livro, a gente lembra de alguém e quer conversar com aquela pessoa sobre aquele trecho que você acabou de ler. A leitura sempre faz isso, de qualquer coisa. De um romance, literatura histórica, né? Quando a gente lê alguma coisa da história do nosso país ou de qualquer lugar, a gente pensa em alguém, caramba, eu queria conversar com aquela pessoa sobre isso. E nada melhor do que a gente separar um tempo para falar de coisas que vão nos fazer crescer. Amém. Eu separei de cara o subtítulo do trecho, né, que a gente vai tratar hoje. As disciplinas espirituais abrem a porta. Eu pensei, principalmente, eu fiz questão de colocar aí uma porta fechada, porque se a afirmativa desse subtítulo é que as disciplinas espirituais abrem a porta, significa que há uma porta fechada. E há portas fechadas que a gente sabe o que tem atrás delas, que a gente tem vontade de abrir a porta para ir lá conhecer pessoalmente. Há portas fechadas que nós não sabemos o que tem atrás delas e que alguns têm vontade mesmo assim de abrir para conhecer o que tem e outros não, temem e preferem nem abrir a porta. Há portas fechadas que de determinados assuntos, de determinadas coisas que a gente prefere mantê-las fechadas por algum motivo. Algumas pessoas preferem mantê-las fechadas por alguns motivos. Essa porta fechada, por que a gente está falando sobre essa porta? E por que vocês acham que a gente gostaria que todo mundo aprendesse essas disciplinas para que tivesse acesso a essa porta? Por que não respeitar ou desejar que todos abram não significa um desrespeito? Aquele que não quer abrir essa porta, ele vai ficar lá com a porta, olhando para a porta fechada. Você vai lá e vai fazer ele arrombar a porta? Como é que é isso? Então, uma das coisas que a primeira frase desse texto separado de hoje tem duas palavras que é perdemos a esperança, né? Acho que está na primeira frase. E esse perder a esperança é se desesperar. Então, às vezes, nesse perder a esperança que a gente vai valorizar uma porta aberta, ou que essa porta se abra, ou que uma porta se abra, mas essa porta aberta eu não vejo como uma porta externa, como uma porta de emprego, uma porta de cura, mas é uma porta dentro de nós, são tesouros escondidos dentro de nós, é como algo que o Senhor colocou dentro de nós e a gente ainda não conseguiu acessar. Então, a importância de abrir essa porta é a gente sair de um estado para o outro, de um estado da superficialidade para uma profundidade. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Elísia, a gente sabe que há pessoas que não querem abrir essa porta da profundidade. Eu citei aqui alguns perfis assim, de pessoas que sabem o que tem do outro lado da porta, mas elas não querem abrir por medo ou simplesmente não querem abrir. Como é que a gente caminha com esse perfil? Ou você acha que
pegando um gancho do que a Larissa falou, no momento da esperança zero, ou seja, do desespero, essa pessoa vai querer abrir essa porta. Eu acho que sim, né? Acaba sendo uma experiência individual que a gente tenta e fala, não sei, o Espírito Santo convence, as situações convence talvez, e acho que aí vai de cada um, eu acho. Não dá para forçar, e aí, vivendo conforme a experiência, a pessoa vai se abrindo para tentar buscar o novo, a profundidade. E muitas vezes as situações fazem a pessoa sim buscar mais. É a máxima antiga, né, que a gente ouvia. Hoje em dia eu não sei, eu não ouço mais isso, mas enfim, antigamente se falava muito, ou vai por amor ou vai pela dor. Minha mãe falava tanto isso. Então a porta está lá diante de você. Ou você vai buscar abrir a porta, vai querer a profundidade, ou então, no desespero, no dia da esperança zero, do desespero, da dor, da experiência ruim, você acaba vendo aquela porta como uma saída, né? Ou como a única saída. Né? Uma citação logo inicial do texto de hoje fala assim, um trecho. O lavrador não consegue fazer germinar o grão. Tudo que ele pode fazer é prover as condições certas para o crescimento do grão. E eu achei essa comparação com as disciplinas maravilhoso, porque ninguém aqui, e graças a Deus, inclusive, o escritor ele deixa claro ao longo daquilo que ele produz aí nesse livro, que ele não está dizendo que as disciplinas espirituais vão levar a gente para o céu, vão nos curar de enfermidades, ou vão garantir a nossa salvação, ou vão escrever o nosso... Não. As disciplinas espirituais, elas nos posicionam, nos colocam no lugar certo. É a gente se permitindo, como semente, ser semeado na terra, com adubo, e está ali. Agora, o germinar não é mais conosco. É com o Criador. Existe um trabalho, uma parte que é nossa, uma parte que é de Deus, uma parte que vem, que Deus age no tempo certo, né? Falando um pouquinho daquilo que a gente já tem conversado, no kairós dele o grão vai eclodir, a semente vai eclodir. Enquanto isso, enquanto não for o tempo, a semente não eclode, o grão não eclode. Nesse momento da sua vida, digamos assim, Larissa, você acha que você já está posicionada, plantada? O grão já eclodiu? É uma pergunta bem interessante. Mas eu sou um tipo de pessoa que a minha vida não é fragmento, mas a minha vida é compartimentada. Então, em algumas áreas, essa semente já eclodiu, em outras não. Mas você sente que essa semente que ainda não eclodiu, ela já está posicionada? Ela já está no lugar certo? Sim. Porque para o grão germinar, ele precisa estar lá, né? O lavrador tem que ter feito o trabalho dele. Ela já está no lugar certo, só aguardando? Só aguardando. É exatamente isso que eu penso em algumas áreas, em alguns assuntos. Eu estou aguardando o tempo certo. E aí, quando você entende que você é uma semente que está no lugar certo, você, mesmo que essa semente ainda não tenha morrido para germinar, não tenha eclodido, você tem paz. Uhum. Porque você sabe que está no lugar certo, né? E que na Sim. hora certa, que a gente não sabe qual é, não é na nossa contagem, essa semente eclode. Elisa, você vê as condições certas, o que seriam, o que você entende como condições certas para acontecer, para essa semente eclodir? Não sei, porque eu gosto muito dessa ligação que faz com a plantação, com a semente, com a nossa vida.
eu esqueci o nome da palavra que se dá para isso agora, Metáfora. mas acho que sim, porque assim tem muito a ver. Eu acho que como a terra representa o nosso coração, eu acho que é a condição certa. Na plantação tem o vento, né? Tem a chuva na hora certa, tem a hora certa de a semente ser lançada, a terra precisa estar boa. Então, na nossa vida são várias coisas que se encaixam nesse sentido, e acho que uma coisa que é o coração, né, da gente, a nossa mente. Então, Deus vem trabalhando no nosso coração, na nossa mente, mudando aquilo que está ruim, aquilo que ainda falta fé, às vezes, para a gente acreditar que a gente vai conseguir fazer, ou mesmo a força que a gente precisa, porque tem coisas que tem que acontecer e não vão mudar, e a gente precisa ter força para passar pelos momentos difíceis. Então, acho que é isso, o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior está preparado para aquele momento, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É um pouco mais de umidade, um pouco mais de sol, um pouco mais de vento, né? Isso tudo vai fazendo com que são as condições externas dos acontecimentos, do natural. O natural é que vai permitindo com que a coisa aconteça. Larissa, quer falar alguma coisa? Quero. A Elísia falou na primeira questão sobre experiência pessoal. Pode ser até uma experiência pessoal, acho que foi em relação à porta aberta, mas em relação àquilo que é disciplina espiritual, também é uma experiência pessoal, mas a sua prática ela vai ser no coletivo, entendeu? Igual o exercício da disciplina é com o coletivo, é como corpo. Isso, é igual a semente, sabe? Você não pode simplesmente jogar semente na terra, você não pode simplesmente jogar semente no chão, sabe? Ela precisa do coletivo ali, sabe? Ela precisa do adubo, da terra, da água, do vento. Do homem que vai jogar e tudo, é verdade. Até o que vai deixá-la mais fortalecida. Penso numa terra bem preparada, arada, e aí se passa um trator ali por cima, a terra vai chapar, e aí ela tem que sobreviver àquela agressão, mas ela vai continuar lá, e Deus vai preparando de novo a terra, e aí chove, e a terra fica fofada de novo. Incrível, né? Essa comparação, essa metáfora. Eu tô plantando os tomates, né? E o menino ele estava ensinando que quando você pega as sementinhas que você vai jogar, quando você vai fazer uma muda de semente, você precisa jogar com uma camada fina de terra. Porque se você faz um buraco muito fundo e coloca lá, como a semente, logo quando ela brota, é muito pequenininho, ela não vai conseguir sair na terra e não vai pegar o sol, e aí vai morrer. Então precisa ser perto, né, da superfície para poder ter força para sair. Então, assim, são várias coisas. É muito detalhe. Isso é a disciplina. A disciplina são os detalhes. E quanto mais a gente se prepara, mais a gente consegue entender como a porta vai abrir. E posso falar mais uma coisa? Pode falar. Até as coisas ruins vai servir para esse grão germinar, eclodir, crescer. Sabe por quê? Vou dar um exemplo muito doido. Não sei se no tempo da avó de vocês, elas usavam cocô de vaca como fertilizante. Nossa, eu saía na rua com a minha mãe para catar. Você tá entendendo? Para botar na planta. Tá entendendo? Então, um cocô de vaca, ou seja, situações ruins na nossa vida, vai servir para que a gente cresça. É adubo, né? Ali se torna alimento. Não, o que de maneira geral é ruim, é cocô, é resto, vai para o lixo. Então, de uma maneira, com uma visão, né, a grosso modo. Então, se a gente parar para olhar o detalhe, não, pera lá.
aquele cocô de vaca ali no meio da rua, ele pode servir, não é possível que ele não sirva para nada. E aí você pensa na terra, aí você pensa numa semente que possa receber, e aí você, dali, ele já gerou uma outra história, que aquele cocô nunca imaginou que poderia gerar, que é uma verdade. vida nova, uma planta que vai crescer, que vai dar fruto e pode gerar outra planta. Então, uma coisa que é mal cheirosa, que de cara a gente já pensa, vai para o lixo, não deveria estar ali, ele já serviu para alguma coisa, exatamente. É legal que a partir de agora a gente vai ver situações contrárias e vai falar, é cocô de vaca. É cocô de vaca. Pera lá, não é tão ruim assim esse cocô de vaca, né? Ele vai servir para alguma coisa, amém. É isso aí. A disciplina é isso, né? Outro dia eu estava conversando com o Henrico, tentando, né? E aí falei para ele alguma coisa, eu não lembro agora em que situação, e eu disse para ele, tá vendo, filho? Quanto mais você ouvir o que a gente fala e obedecer, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para você. Então, pode não acontecer tanta coisa ruim enquanto você ouvir e obedecer. E lendo o trecho de hoje, eu lembrei disso de cara, porque as disciplinas, a Elisa falou isso no primeiro dia, eu acho que foi a Elisa que falou, quem pensa em disciplina pensa logo numa coisa ruim. Então, quando você corrige um filho, quando você dá uma direção que é diferente daquilo que ele imaginou do jeitinho dele, ele acha ruim. Mas, aí, se ele não obedece e acontece uma coisa ruim, a primeira coisa que eu falo tá vendo? Se tivesse feito o que o papai falou, ia ter dado tudo certo, poderia não ter acontecido isso. Acho que o caminho da disciplina é mais ou menos esse, né? É a gente tentar, com ela, fazer com que as coisas deem menos errado. Você acha que sim? Vocês acham que sim ou não? Ou isso é uma utopia? Ou isso também é algo que a gente aprendeu errado? Assim, de que nem sempre vai dar certo. Porque nem sempre vai dar certo, né? Mas eu acredito, sim, que a obediência ajuda, sim. Ela libera uma coisa, sei lá, né? No nosso caminho, na nossa vida. Ela nos prepara para viver aquilo que é proposto. Mas, além disso, e a gente já falou disso aqui, os contratempos, os reveses, a disciplina também nos prepara para os reveses. A disciplina, ela não é a preparação de um caminho, de uma estrada dourada, para a gente caminhar agora. As ruas de ouro são lá na eternidade, não é para agora. As disciplinas, elas nos preparam, acima de tudo, para os reveses. E por isso eu separei esse texto aí. Imaginemos uma passagem estreita, com um declive íngreme, ou seja, um declive, ou seja, uma descida ou uma subida, e bem subida ou descida, assim, bem desesperador, de cada lado. Né? No meio, uma passagem, e dos lados, uma descida ou uma subida bem para o alto, assim, ou bem para baixo. O abismo da direita, ou seja, o declive da direita, é o caminho da falência moral por meio dos esforços humanos para alcançar a justiça. Então, a gente pode escolher aquele caminho e sozinho querer resolver a vida. Mas, no fim das contas, vai dar tudo errado. Só é cansaço. Porque já viram um morro assim, bem alto, assim, é desesperador. Eu lembro lá, perto da casa onde eu cresci, da Avenida Brasil. O nome da rua era Avenida Brasil. E aí era um declive assim, muito alto e era desesperador. Eu dava a volta para subir para o morro mais fácil, para ir para a casa da minha avó. O abismo da esquerda é o caminho da falência moral pela ausência de esforços humanos. Então vamos pensar que esse morro é da descida. Todo mundo fala aqui, para descer todo santo ajuda. Então vamos pensar que esse morro é o da descida, assim, menos esforço. Pela ausência de esforços humanos. Esse tem sido denominado heresia do antinomialismo. Ou seja, não preciso fazer nada, vai dar tudo errado mesmo, ou no final dá tudo certo. Vamos embora, eu não preciso me esforçar para fazer nada. Esse é o outro caminho, é o caminho da esquerda. A passagem do meio representa um caminho, as disciplinas da vida espiritual, que não são tão difíceis a ponto de você ter que lutar sozinho, o da subida,
e que não são tão fáceis a ponto de você só descer e, opa, para descer todo santo ajuda. É um caminho que você escolhe, que a gente escolhe seguir. Sim. Larissa, o caminho antes que você escolhia, quando você tinha que escolher sozinha, qual era o caminho? Era o da subida, do esforço próprio, do desespero, vamos lá, ou era do deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, era descendo. Era descendo? Quanto menos, o do Jaiminho? Eu quero rolimã, evitar a fadiga. Carrinho de rolimã, pulava nele e ia. Tudo bem, quando você via, eu já estava estribuchada, toda ralada, quebrada, mas o mais fácil para mim é todo santo ajuda. Então, antes da tua vida, da tua caminhada em busca da disciplina com Deus, era o que era mais fácil, vamos embora. E Elísia, qual era a tua escolha? Eu acho que também o mais fácil. Eu acho que eu escolhia. Eu acho que, pelo que eu lembro, acho que eu tentava sempre fazer, lutar ao máximo com as minhas forças, para no final eu falar assim: eu consegui porque eu fiz. Exatamente isso. Agora, eu não queria nem saber quem tinha feito. Eu queria. Eu queria era comer o prato. Sim. Toda machucada, mas... Aí tem um outro trecho que diz assim, ó: devemos nos lembrar sempre de que o caminho não produz a mudança. Isso é tão forte. Isso é tão necessário a gente falar sobre isso. O caminho não produz a mudança. A caminhada, vamos dizer assim, porque quando a gente fala o caminho, a gente pensa no O maiúsculo e no C maiúsculo. A gente pensa em Jesus. Mas aqui o que ele está falando não é isso, é a caminhada, é a trajetória. Não produz a mudança. Ele apenas nos coloca no lugar onde a mudança pode ocorrer. Ele apenas nos faz, como semente, ser enxertado lá na terra. Este é o caminho da graça disciplinada. Isso é maravilhoso. Porque se durante a caminhada a gente pode estar obedecendo tudo aquilo que a gente aprende como disciplina, tudo direitinho. Eu sempre lembro da Larissa quando eu penso no devocional, né? Acorda de manhã cedinho, vai lá ler a Bíblia, bonitinho. Aí depois vai, ajoelha a hora, aí depois faz o que tem que fazer durante o dia, faz tudo o que tem que fazer. Mas se não houver uma transformação real, isso não produz nada. Isso vai ser só o caminho íngreme subindo, onde você vai chegar lá em cima cansado. E você vai dar com os burros na água. Você acha isso? Você concorda com essa afirmação do livro, Larissa? Esse trecho que a gente está falando? Sim. Eu concordo. Porque mesmo que não produza transformação, mas só em me colocar em me levar a um ponto que eu queira ser, entendeu? Eu acho que já vai ser legal. Agora, o que ele também quer afirmar aqui com esse trecho, acredito eu no meu entendimento, é que transportando para a nossa vida eclesiástica, né? Não adianta você só estar dentro da igreja se você não sofre transformação. Estar dentro da igreja também é muito bom, como a Larissa acabou de colocar. Estar é muito bom, o congregar é muito bom, louvar é muito bom, dizimar, saber que você está ajudando. Enfim, fazer parte daquele grupo social diferenciado, que tem uma fala diferenciada, tem um sorriso, tem um abraço. Isso tudo é muito bom. Mas aquilo ali não é garantia de céu. A tua frequência ali não é garantia de céu. Não. Garantia de céu é uma outra história. Nome escrito no livro da vida é uma outra história. Então, graça, aí a gente pode falar de graça e usar essa última expressão dele. Graça disciplinada. Mas vai te colocar no caminho. Vai te apresentar o caminho. Sim, por quê? Colocando essa frase dentro daquilo que é a instituição religiosa,
você vai subir, subir, subir com teus próprios esforços. E as pessoas, a recíproca, né, não vai te agradar. Nem sempre a recíproca vai te agradar. Entendeu? Porque você vai achar que merece algo e de repente você não vai receber. Entende? Ou, por outro, se o caminho for entrar no rolimã e descer, você também vai se dar com burros na água. Entendeu? Então, um momento da tua vida, você vai falar assim, isso aqui não é para mim. Entendeu? Existe algo além mar, que eu ainda não descobri. O ruim disso tudo é que tudo isso vai demandar tempo, esforço. Ou esforço para subir, ou prazer de descer. Mas não vai te levar a uma transformação. Tempo, a gente chama de tempo perdido, né? Sim. Sim. Mas isso também é prazeroso. Esse esforço também é prazeroso. Mas nós estamos num tempo, graças a Deus por isso, que Deus não está fazendo com que a gente tenha muito prazer. Sabe? O fazer para que o outro te veja, eu vejo que está caindo por terra hoje. É verdade. Entendeu? E esse prazer pessoal também está caindo por terra hoje. Deus hoje está te trazendo para a mesa. É algo coletivo, é algo que não depende só de você, entendeu? A salvação, ela não passa a não ser mais algo individual. Eu posso ter uma experiência com a salvação individual, mas a salvação, ela passa a ser coletiva. Entende? Então, é essa sensação de pertencer a um corpo onde você necessariamente não será o cabeça ou não será o pescoço, mas está fazendo parte daquilo ali, é prazeroso. Sim. Então, eu acho que essa afirmação do livro, ela é muito bacana, porque no final de tudo, mesmo que não haja transformação, vai ativar em nós o incômodo. E é esse incômodo um ponto de decisão, né? Vai levar a um ponto de decisão. O que eu quero da minha vida? Eu quero mergulhar ou eu quero ficar aqui no raso? Sim. Exatamente. Outra citação dentro desse trecho dessa semana, que para mim também chamou muita atenção, foi essa aqui. O amor divino entrou em nossa disposição interior e assumiu o controle de nossos padrões e hábitos. A necessidade cansativa de ocultar dos outros aquilo que somos interiormente já não existe. Então, ele diz o seguinte, a partir do momento, então assim, voltando à fala anterior, né, a gente pode ser colocado no lugar importante, ou seja, a semente pode estar ali na terra, que é o lugar dela. Mas alguma coisa precisa eclodir de dentro dela, não só as ações externas. Porque senão ela não vira outra coisa, ela não transcende, ela não deixa de ser semente e passa a ser broto, e depois não passa a ter caule e raízes, depois não dá folha, e flor e fruto. Quando que isso acontece? Quando que tudo isso acontece? Quando o amor divino está dentro de nós e assume o controle. Aí há essa eclosão da semente. Aí há essa eclosão do grão. Quando ele assume o controle, a gente não tem mais... É menos um esforço da ladeira subindo aí. A gente não precisa mais fingir. Na verdade, a gente não se sentia fingindo. A gente achava que aquilo era o certo. De mostrar só a nossa parte boazinha. E quando existia uma parte boazinha, é porque ainda não tinha havido a eclosão de dentro. Agora, quando o amor divino eclode dentro, aí já não tem duas partes. Aí há uma explosão daquilo que Deus é dentro de nós.
E aí não tem mais fingimento, não tem mais máscara, não tem mais é uma coisa na igreja, é uma coisa no trabalho, é uma coisa em casa, é uma coisa na rua. Você percebeu, Elísia, o momento em que, não vou perguntar nem quando, nem como, mas você conseguiu perceber o momento em que em que você parou de fazer isso, assim, de falar assim, tá na escola? Não, agora eu sou crente, agora, aqui eu não posso fazer tal coisa, aqui eu não posso falar uma coisa. Você percebeu esse momento? Ou para você, quando foi, já tinha ido e você já virou uma coisa só? No início era assim, eu achava, bom, aqui na escola não, né? Lá na igreja, vou poder fazer, né, as coisas só da igreja. Na escola já é diferente. Mas aí, na adolescência mesmo, quando eu comecei a ficar firme na igreja, porque a gente sempre foi, eu ia desde pequena, mas assim, a minha mãe frequentava a igreja como, né, assim, esporadicamente, a gente não tinha aquele compromisso. Quando a gente decidiu, aí na minha adolescência, depois eu comecei a entender que eu precisava ser a mesma pessoa. Aquilo começou a me incomodar. Ver algumas pessoas, não julgando e tal, mas ver assim, age de uma forma no lugar. Né? Quando está na igreja, a pessoa é diferente. E eu comecei a achar aquilo que não era certo para mim. Não queria julgar ninguém, mas eu queria ser a mesma pessoa na igreja, e tinha muito isso, né? Eu já desde cedo cantava na igreja só pode cantar de saia, mas em casa você pode usar calça jeans, na igreja não pode. Então eu achava aquilo errado. Então eu comecei a mudar em mim, querer ser a mesma pessoa. Não, a roupa que eu vou na padaria precisa ser uma roupa que qualquer pessoa da igreja possa me ver. Entendeu? A roupa que eu vou sair no cinema precisa ser a mesma roupa que eu possa ir para a igreja. Então, eu comecei a mudar isso. Caí. Ui, caí. Ainda bem que não foi você, foi só o aparelho. Eu comecei a mudar isso dentro de mim. Eu lembro, assim, que isso aconteceu comigo. Larissa, você lembra dessa mudança? Então, eu lembro, e graças a Deus, que eu não passei por isso que a Elísia passou, né? Porque eu já me converti muito velha, aos 25 anos, 26 anos. Então, e aonde eu me converti, vocês sabem onde foi, me dava essa liberdade, sabe? De eu ser dentro da instituição e ser fora a mesma pessoa. Ainda que dentro da instituição você ouvisse coisas, às vezes, esquisitas, sim, né? Que parecia que não combinava, né, com a liberdade que a gente foi chamado. Sim, mas assim, isso aí, esse pensamento foi bem depois. Porque no início era tudo flores. E eu quero falar algo que tem a ver com isso e que eu li no livro. Só que eu não li nesse texto em questão, eu li antes. Uhum. Que é o seguinte: você é impulsionado a ser resposta para um mundo superficial e vazio. Acho que no livro fala vazio. A gente não pode achar que a disciplina espiritual esteja fora do nosso alcance. E eu creio que Deus queira que a disciplina espiritual seja algo comum na nossa vida. E você só consegue trabalhar a disciplina com o outro. Trabalhar a prática. E o objetivo que vai entrar aí agora, o objetivo da disciplina espiritual é a libertação da escravidão, mas não está ligado à nossa alma e à nossa mente e à nossa carne. Essa libertação é do nosso espírito. Então, quando você começa a pensar aqui, peraí, eu não posso usar a mesma roupa na escola e na igreja outra. Eu não posso usar saia na igreja e fora calça. Não, peraí, a minha vida tem que ser... É porque o teu espírito está sendo despertado. Eu não só posso usar calça jeans fora, eu tenho que poder usar dentro. Sim, tem que ser uma calça decente para fora e a mesma para dentro. Então, assim... É isso, é um despertamento que vem acontecer. E a disciplina espiritual é algo que você faz
na carne, externamente, mas que vai acordar aquele que ficou dormindo durante anos, ou pelo menos ficou sem voz, que é o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito é desperto, ele vai nos levar a uma profundidade. Eu acho que não é nem a disciplina que nos leva a uma profundidade, mas quando práticas da disciplina vai despertar o nosso espírito, e o nosso espírito vai nos levar a portas que outrora ficaram fechadas. E a gente não estava nem sentindo. Não é nem dizer que a gente queria que a porta abrisse. A gente nem sabia que a porta estava ali. A gente nem sabia que era uma porta. Ah, é uma porta, isso? Nem sabia. Eu concordo, exatamente isso. A gente é acordado, né, para algo que a gente não sabia. Eu tinha separado um trecho aqui tão legal de uma citação de Shakespeare que ele faz, mas eu perdi, não salvou. Enfim. Não salvou. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular, e aí eu cito aqui para a gente poder encerrar, que o tempo já está terminando. Essa paráfrase faz falta, hein? Eu fico contando os dias. Aí na hora é uma correria, porque ou a gente almoça tarde, ou quando a gente vê falta meia hora, meu Deus do céu, já vai começar. Hoje eu fui em um monte de lugares pegar doação. Um monte de lugares. Fala aí. Olha, ele cita, no texto ele cita, Shakespeare escreveu: a qualidade da misericórdia não é forçada. Então, assim, um grande escritor, ele compreendeu que uma atitude misericordiosa, ela precisa ser fluida para ser de verdade. Então, vida com Deus, para ser de verdade, precisa ser fluida. E para ser fluido, não tem como ter duas caras, não tem como usar máscara. A máscara da vida com Deus, e sem máscara, a vida sem Deus. A vida com Deus não é uma máscara. Então, as pessoas, elas só... não é comprar, mas elas só fisgam o peixe. Não fisgam o peixe, não. Fisgam a isca quando essa isca é de verdade. Quando a coisa é de verdade. Quando como diz aqui o último trecho que a gente separou, o amor divino entrou realmente na nossa disposição interior e assumiu o controle. É ele que tem o controle aí. O que a gente fala vem por meio da direção dele, o que a gente faz vem por meio da direção dele. Até a nossa paciência. E até a falta dela. As pessoas entendem como sendo algo que está sendo ali movido por Deus de alguma maneira. Está sendo direcionado, está sendo... tem um propósito. Tudo passa a ter um propósito, que as pessoas creem no propósito, as pessoas acreditam no propósito, quando flui com base no amor de Deus. Hoje dá tempo da gente se despedir. Muito obrigado por vocês terem vindo. Beijo. A gente se encontra na semana que vem. Tá bom? Adorei. Também. Bom fim de semana. Amei também. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.